Ele tinha a essência do Chaves, ela tinha a essência da Florinda, ele tinha a essência do Kiko. Cada um era um, tipo, ninguém vai ter o sucesso deles e, assim, eles agradaram todo mundo sem querer. Isso aí não tem mais que 20 centímetros de água. Mas o que o senhor está fazendo? Tesouro! Mamãezinha, anda logo, que lá vem do tubarão. O Kiko é muito legal, todo mundo gosta do Kiko, apesar dele ser uma criança insuportável. O Kiko, que veio para o sepultamento também, o Carlos Villagrán, é uma pessoa adorável também. Todos eles são. Você conviver com uma imagem numa tela durante 3 anos, que foi o tempo da minha vida que eu convivi com o Chaves, e que eu ficava olhando para a cara do Villagrán, vendo o que ele fazia, para fazer com a voz o que ele fazia lá, durante 3 anos da minha vida, depois passar mais 15 anos vendo aquilo, vendo filhas assistindo, vendo gente falando com você sobre aquilo, e de repente aquela pessoa está na sua frente. E a primeira vez que eu vi o Villagrán frente a frente, foi no programa do Jô. Vou te mostrar a sua voz no Brasil, que é o Nelson Machado Filho. Entra, Nelson! Obrigado, né? 20 anos! 20 anos mesmo! 20 anos mesmo! Muito bem, eu tenho muitas ganas de conhecer a ele. Eu também tinha muitas ganas de conhecer. Mas tem que falar como ele, não? Eu também tinha muita vontade de conhecer você, que eu só conhecia na televisão. Eu gosto da Florinda, eu gosto da Pops, que eu faço a Pops, eu adoro a Pops. A pessoa ao inverso do que ela representava no personagem. A gente teve uma grande surpresa em relação a ela, porque boatos rolam no meio, tudo. Só que quando a gente foi lá, fomos eu e uma equipe de fãs no programa do Ratinho. E chegando lá a gente percebeu que ela não era aquela coisa toda que falavam, a valentona do 14. Ela se demonstrou uma pessoa super dócil, agradou os fãs, atenciosa. Foi super generosa com todo mundo, foi carinhosa. Aí, ó! Ele que traz a pureza mesmo da criança, eu acho que o Chaves é o que mais traz. Né? Eu acho que tem o Kiko que chora, o Kiko que tem, mas Claro, não sabe que ele é um menino pobre? um time que funcionou muito bem. Na verdade é isso, é um time que funciona. Agora vamos, tesouro. Não se misture com essa gentalha. Sim, mãezinha. Gentalha, gentalha! As rixas, eu acho que acontece como acontece em qualquer programa, que, por exemplo, Sai de Baixo teve rixa do Tom Cavalcante com o Miguel, mas assim, eu acho que eles, devido a tantos anos na mídia, fazendo shows fora do México e tal, teve uma hora que já saturou, então acho que ia criar mesmo rixa. Eles só desconversam sobre isso. Então, tipo assim, todas as vezes que eu tive, as 2 vezes que eu tive com o Roberto, as vezes com a Florinda, Kiko, todos eles, todos. Eles não entram no assunto. Eu fico imaginando que um grupo de pessoas, como era o caso deles ali, que passaram tantos anos juntos, viajando e fazendo e representando e deve ter surgido algum problema lá, né? Deve ter surgido algum, ninguém é obrigado, né? Até porque eles não se escolheram, né? Meu, você
brigar? Eu vou contar a versão que eu ouvi de todos eles. O seriado estava indo bem, todos se destacando legal ali. Que o Bolanhos, ele nunca dava uma ênfase certa para alguém, para um personagem. Era todos que se destacavam, se você ver legal. Apesar do Chaves ser o protagonista, todos possuem o mesmo peso, todos aparecem da mesma maneira. A história não gira só nele, mas com todos, né? Então isso acaba se tornando uma válvula, fica borbulhando ali a vaidade. Começou com o Carlos Villagrán, saiu do seriado. Na verdade, o que a gente ouve falar, o que a gente acha, foi mais o Kiko e o Chaves foi por popularidade. Como o Chaves era o dono de tudo, era o dono do programa, o Kiko se sobressaiu um pouco a mais que ele em popularidade. Então, alguns acreditam que seja um pouco mais de ego, que o Chaves tenha ficado um pouco enciumado. Dizem que foi pelo meu conhecimento, porque pagaram ele para ter um programa dele mesmo, sós. Ele foi, o Bolanhos falou, vai, mas o personagem fica. Teve um problema entre eles lá, que ele não poderia estar mais trabalhando como Kiko no México, por causa que os direitos autorais eram do Chaves. Então ele viajou para a Venezuela e partiu para o programa solo, que chama Aqui Kiko, na Venezuela. E o seu Ramon lá chegou a trabalhar com eles lá junto. Ele mudou o nome do personagem, que se eu não me engano começava com Q-U-I, que é Kiko, como se fala, que saiu com K-I-K-O. Ele mudou o nome do personagem, a roupa, mas continuou usando mesmo sem o dono, que é o criador, autorizar. Só um minutinho que eu vou chamar o entregador. Sim, um minutinho, senhoras. Quiquinho, um minutinho que eu já atendo. Sim, senhora. Quiquinho, um momentinho. Quiquinho! Em relação ao Ramon, que é o seu Madruguinha, quando o Kiko saiu primeiro, por causa desse motivo que eu falei, de popularidade e tal, então não é que ele saiu, ele foi tirado do programa, e o seu Madruga e ele eram muito amigos, eles eram assim, super unidos e tal, então o Ramon não achou certo ele ter saído assim, e o próprio Kiko diz, o Villagrán diz que o Dom Ramon, que é o seu Madruga, saiu por consideração ao Kiko. Uma chorona, nem parece homem. Em relação à Chiquinha também, parece que foi alguma coisa sobre direitos autorais, né? O que a Maria Antonieta de las Nieves me disse foi que um belo dia o Chespirito chegou e disse que não ia ter mais o seriado. E ela não se conformava com isso, porque estava no auge da carreira, eles passaram por momentos muito especiais para um artista. Em determinados países onde eles chegavam, eram feitas carreatas nas ruas, em que a população inteira acompanhava aquela carreata, eles se sentiam verdadeiros heróis junto daquelas pessoas. E eles queriam tocar as carreiras deles usando os personagens do Chaves. E o Roberto Bolanhos, como criador de tudo, né, ele disse, olha, vamos reconversar, porque a série é minha, os personagens são meus, eu criei e os direitos são meus. E do dia para a noite, a Maria Antonieta de las Nieves viu que não ia mais ter nada disso. A personagem dela tinha se acabado, de um dia para o outro. E ela foi tentar argumentar com ele o porquê que ele estava terminando com El Chavo del Ocho. E a explicação que ele deu é que ele não tinha mais condição física de fazer o personagem. Chaves, azul. Blue. Azul escuro. Blue marinho. E ela não se conformou com a explicação. Ela dizia assim, você pode ter envelhecido, mas eu não. Eu estou no auge, me deixa continuar com a personagem.
Que bobagem aconteceu em algum momento que eles não conseguiram se comunicar e que ele não permitiu que ela fizesse shows com esse personagem aí. Anos depois, ela soube que ele tinha deixado de renovar o direito autoral sobre o personagem. Num determinado órgão lá, onde ele deveria ter, onde estava registrado, ele deveria ter feito a renovação. E ele não fez. E ela foi lá e fez. E assim ela ficou detentora dos direitos sobre a personagem, Chiquinha. É fogo, porque efetivamente ele tirou da criatividade dele aquele universo e botou no papel. E ela, como atriz que ele chamou para representar o papel, leu e representou o papel. Quem é mais dono? Um acha que eu criei mais a Chiquinha, o outro não, o texto veio já pronto, a personagem estava pronto, né? Então cada um vai puxar para si pequenos detalhes da criação desse sucesso, né? E por isso que surgem todas essas brigas. Natural num processo onde, a princípio, as personagens são equilibradas. Então cada um se acha um pouco dono daquilo. Eu defendo a Chiquinha só. Eu acho a Chiquinha ótima, eu acho que ela tem que continuar aprontando com Chaves. A atriz, o que ela fez, o que ela não fez, eu não sei. Sinceramente, não sei o que dizer. Ele levou com ele, ao morrer, um segredo. Será que ele não renovou porque ele se esqueceu? Ou será que ele não renovou justamente para que ela pudesse ficar com os direitos sobre o personagem? Claro que deve ter tido outros envolvimentos, outras coisas que a gente não tem notícia. Dizem que o Villagrán teve uma paixão pela Dona Florinda. E que eu perguntei isso para ela e ela me disse, mas ele era casado e ele tinha 200 namoradas. Não pode ter sido por isso. Muitos falam que ela foi a principal causadora do seriado acabar. Florinda Mesa se metió en una relación de matrimonio. O sea, ¿le quitó el marido a la primera esposa? Sí. Sí. ¡Wow! ¡Qué fuerte! O sea que Florinda Mesa estaba con Carlos Villagrán cuando estaba casado también. A una chica que le gustaban los chicos comprometidos. No, también anduvo con Enrique Segoviano, que era el productor del programa. Ya. Pero él no era casado. Ele era solteiro. Besteira dela, pra mim a Chiquinha caiu em descrédito total. Se a Florinda fez alguma coisa, deixou de fazer, ninguém aqui é perfeito. Todo mundo já traiu alguma vez, todo mundo já foi traído. E se ela fez isso, e ela abre o jogo falando que ele era galinha mesmo, que o Roberto era mulherengo e tal. Ela falou até no programa que ela tirou ele de casa. Cada um tem a sua razão. Eu só acho assim, nisso tudo eu fico triste porque ficou essa briga eterna, né? Agora não tem mais jeito, infelizmente. Só o seu Barriga, que é amigo de todos e que ele circula bem, né, por aquelas pessoas. Agora vai. Ai, que medo. Não me provoque. Não me provoque. O que é? O que você vai fazer? Olha, bate aqui, bate aqui. Acerta ele, vai do... Agora. Mas o restante, eles são absolutamente brigados. Então, acho que não é mais o caso de ninguém levantar nenhum tipo de atrito. Deixa estar esses personagens aí no Olimpo dos deuses. Que bonita sua roupa, que roupinha muito louca, nela tudo remendado, não vale nenhum centavo, mas agrada quem olhar. Eu sou famoso Chaves, todos dizem que minha roupa é remendada, e faço tremer as bases com as minhas peraltices preparadas. Que bonita sua roupa, que roupinha muito louca, nela é tudo remendado, não vale nenhum centavo, mas agrada quem olhar.